Doutor Fernando Marques já está aqui no estúdio conosco, lembrando que se você aí de casa tem alguma dúvida relacionada aí à saúde dos seus olhos, quer encaminhar a sua pergunta, pode mandar através do nosso WhatsApp, esse telefone que vai aparecer agora aí na tela da sua televisão. Doutor Fernando, bom dia mais uma vez, obrigada pela presença ao vivo. Vamos falar de um problema sério, um problema muito comum e que merece muito a gente sempre trazer luz a ele, que é o ceratocone, né? Como que o ceratocone afeta a visão a longo prazo? E o que é o ceratocone? Então, o ceratocone é um defeito até comum, né? Costuma cometer aí 1 para cada 2.000, 3.000 pessoas, indivíduos. E eu sempre associo como se fosse o vidro do relógio, né? Então, a córnea é a estrutura mais externa do olho, como se fosse o vidro do relógio. E a córnea, no caso do ceratocone, é um defeito onde a córnea está projetada para frente. Então é chamado de ectasia. Ecta tem uma projeção da córnea por conta que a córnea tem um aumento da curvatura. E com isso, as pessoas que têm ceratocone, elas têm quase que sempre um grau alto de astigmatismo, que é grau, né? E de miopia. Então é uma associação de miopia com astigmatismo, só que nesse caso o astigmatismo é irregular. E aí a pessoa tem dificuldade de enxergar em graus variados. E olha só, já tem gente participando, telespectador encaminhando pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria José, do bairro Universitário, doutor Fernando, que diz o seguinte: quer saber se o ceratocone é uma doença que tem uma predisposição genética, que ela é hereditária, pode passar de pai para filho, de mãe para filho, ou ela pode ocorrer também após algum trauma nos olhos? É boa pergunta. Enfim, o ceratocone tem total correlação com alergias. Então é uma doença que tem associação com alergias diversas e alergia ocular. Então o ato de coçar o olho pode provocar um ceratocone adquirido pelo atrito, pela coceira. Então doenças de alergia ocular, a gente tem que inibir a coceira. E se eu tenho a predisposição a desenvolver um ceratocone e passo a ter, eu posso progredir a minha doença coçando. Então, existe o componente genético, a gente percebe que aí quando tem lá, os priminhos tem uma história do outro que já fez transplante, porque a doença ela se manifesta diferente, ela é mais comum em homem perto dos 20 anos, é quando a gente descobre a carteira de motorista lá, a visão pior, né? Mas assim, geralmente isso vem antes um pouco, é que ela aflora na adolescência, adulto jovem. Traumas também podem causar? A pessoa teve uma lesão no olho causada de repente por uma raquete, pode causar? Não? Não, aí seria uma coincidência essa pessoa não saber que já tinha essa predisposição. Você foi ver aquele trauma e identificou o ceratocone, mas essa correlação não. Ok. A Maria Vitória, doutor Fernando, da cidade de Uberlândia, bairro Roosevelt, agradecer a audiência aí dos moradores do bairro Roosevelt, quer saber se o ceratocone pode levar à cegueira. Pode. No seu grau muito avançado, né, onde a indicação formal é de transplante, porque a córnea ela vai assumindo uma posição tão curva e tão irregular que nesse caminho podem haver situações que podem deixar cicatrizes e essas cicatrizes elas vão influenciar na visão. Existe um termo chamado cegueira legal, é a cegueira juridicamente falando, que é uma visão menor do que 30%. Então, muitos casos de ceratocone são cegos legais. Agora, o cego que ela pergunta é aquele cego, talvez seja irreversível a pergunta. Aí eu diria que não. Se o olho tiver as outras estruturas preservadas, você, em último caso, faz um transplante de córnea, troca essa estrutura que está toda danificada, e aí então o olho volta a funcionar, né? Então, acho que essa cegueira aí que ela perguntou é reversível, por exemplo. Se for só do ceratocone, mesmo com o transplante, é possível que se reverta a cegueira. Justamente essa pergunta é a dúvida do José Maurício, da cidade de Santa Vitória. Ele quer saber se o ceratocone pode ser corrigido completamente, se a pessoa fica curada dessa doença. Também é uma resposta que eu posso dizer que sim. Mas que vai da avaliação de caso para caso. Na verdade, sim, se ele for transplantado.
mas aí ele vai trocar um defeito que precisou transplantar de uma pessoa que faleceu, né, uma doação de órgãos de córnea, vai passar a ter agora um botão que não tem ceratocone. E aí tem as doenças do transplante, né? Posso ter uma rejeição e tudo mais. Mas, enfim, eu transplantei, fiquei com a córnea, cicatrizou bem ali, resolveu. Eu não esqueci a pergunta aí. É possível de reverter. É justamente isso. Doutor Fernando, a Janete, da cidade de Tuiutaba, moradora do bairro Novo Tempo 2, está dizendo o seguinte, falou que é sua fã, que assiste o quadro toda quarta-feira, que é também sua paciente, e ela quer saber, falou, acabei de chegar, vocês que liguei a televisão agora, pede para o doutor Fernando, por favor, repetir quais são os sintomas do ceratocone. Então, como é que tá? Boa tarde, né? É assim, acho que o ceratocone, o que mais chama atenção é borramento visual, né? Dificuldade de enxergar de longe, e a pessoa sempre vai ter uma associação com coceira ocular. Essas duas coisas é que talvez mais despertariam essa, em opinião, a sugestão minha de procurar alguém logo, porque não estou enxergando e coço muito o olho, posso ter aí essa doença, né? Mas aí, claro que também posso ter as duas coisas e não ter. Mas o diagnóstico é feito através dos equipamentos, de um exame clínico, não, né? O exame clínico também teve uma época da medicina mais antiga onde não existiam esses equipamentos, mas até existem há mais de 30 anos. Mas um bom exame clínico a gente consegue, até com reflexo de luz, mas o diagnóstico confirmado e a comparação se a doença está em evolução, aí é topografia de córnea, um exame comum, e a tomografia de córnea. São os dois exames que vão avaliar a córnea e a evolução da doença. Ok, doutor Fernando, muitíssimo obrigada pela sua presença. Até a próxima quarta-feira. Quero agradecer a presença